En esta primera sesión de trabajo tenemos la suerte de tener con nosotras a Marco Antonio Rodríguez, y creo que es una suerte porque, además de la amabilidad con la que aceptó nuestra invitación, pues se ha mostrado desde el principio muy dispuesto a compartir con nosotras su dilatada experiencia como consultor y experto internacional en educación superior. Marco Antonio tiene una vasta formación pluridisciplinar en cuestiones jurídicas, filosóficas y comunicación. Él ha ocupado puestos de responsabilidad de administración dentro de las universidades, en particular dentro de la Universidad de Brasilia, donde empezó su carrera académica, fue vicerrector, fue decano, y de ahí saltó, y creo que es una de las partes de su carrera profesional que más interesante le hacen, pasó a ocupar un puesto en la UNESCO dentro de la División de Educación Superior. Y de ahí a Naciones Unidas también en relación con las universidades. Marco Antonio nos va a presentar una ponencia titulada Resistencia y sumisión en las políticas educacionales. Lo que le hemos pedido nosotras, y estamos seguras que lo hará perfectamente, es que nos ponga el tablero de juego delante, que nos diga cuál ha sido la evolución de las políticas universitarias, en particular después de Bolonia, y cuál ha sido la agenda oculta que finalmente se ha acabado demostrando y que marca nuestra realidad. Como decía antes el compañero Toni Barberá, para revelarse y repensar el futuro tenemos que tener muy claro el pasado y lo que nos ha traído aquí. Creemos que Marco Antonio, con su exposición, por su dilatada experiencia, por todas sus publicaciones, Romano tiene una publicación llamada Perspectivas en la Educación Superior, donde también hace un diseño de cuáles, según su experiencia, cuáles son las perspectivas de esta educación superior, que es cuyo estudio es lo que nos trae aquí en esta primera sesión. Sin más, y agradeciendo de nuevo la presencia de todos los que habéis venido de más lejos y más cerca, de María Cristín, que está aquí acompañándonos, y en especial de Marco y de su amabilidad para venir con nosotros, le doy la palabra. En primeiro lugar, que nos pongamos de acordo sobre dois pontos. Quando digo pongamos de acordo, se ustedes não estão de acordo, vai ser difícil de hacer diferentemente. Pero, em primeiro lugar, a questão de la lengua. Eu, por la circunstância de vida, tenho o costume de trabalhar em 4 línguas distintas, pero, sin embargo, quando me invitaram, foi uma invitação hecha com um espaço de tempo muito curto, eu pensei que teria que ser em espanhol. Os documentos e tudo que preparei, que tentei de poner junto, os documentos que preparei estão todos em espanhol. Eu pido desculpa aos intérpretes, porque meu espanhol é pouco especial, pero minha experiência em situações como estas se logra compreender. Os intérpretes que são muito competentes lo saberão fazer com toda. Eu estou certo disso. Em segundo lugar, quanto ao conteúdo, a expectativa do conteúdo. Eu não sou europeu, eu sou, como vocês já han visto, sou brasileiro e vivo em França há muito. He tenido uma parte de minha formação acadêmica em França, he hecho um terceiro ciclo que terminei no ano de 68, é decir, eu estava em Paris em maio de 68. Minha mulher, meus filhos han estado na Universidade Francesa. Eu fui membro do conselho de 2 universidades, com personalidade exterior de 2 universidades francesas, pero isto não me hace nem um europeu, nem, propriamente dito, um experto em coisas europeias, e não posso dizer, incluso, do que está passando dentro das universidades hoje. Pero é verdade que dentro, sin embargo, dentro da UNESCO e na Universidade das Nações Unidas, hemos podido compartilhar muitas coisas e observar muitas coisas que talvez possam ser de interesse para vocês e nas análises que vocês fazem. E o que a deputada Maria Cristina Verdiat falou me ha hecho recordar, saliendo de lo que eu havia preparado,
la afirmación hecha por el vicepresidente boliviano es absolutamente exacta. En América Latina, siempre, por lo menos hasta mi generación, la referencia era Europa. La referencia cultural e intelectual era principalmente Francia. Después, incluso cuando yo estaba en la UNESCO, hemos trabajado mucho con instituciones latinoamericanas para hacer una unión con Europa. Y se pensaba principalmente en España, un poco también en Portugal, y a través de esos dos países da Península Ibérica, uma cooperação mais estreita com a Europa, pero é verdade que atualmente há uma desilusão muito grande. A ilusão foi reemplazada por uma desilusão, e no sentido que o que o vice-presidente boliviano falou é verdade. As empresas europeias que legam seu comportamento muitas vezes é mais predador que das grandes multinacionais com as quais já estávamos acostumados. Mas há outras coisas também que isso me hace recordar. Minha geração é uma geração, como diz em francês, charnière. Esta minha geração é o francês, era a língua que se buscava aprender, era a segunda língua. Hoje o francês, em Brasil pelo menos, está em quarto lugar. Primeiramente o inglês, em segundo o espanhol. E eu creio que o francês está em quarto, não sei se agora o chino ou outra língua já está reemplaçando o francês. E esta minha geração, eu repito de novo, França principalmente, era a terra da civilização, era a terra da cultura, era o país dos direitos humanos. Por coincidência, senhora deputada, a Universidade de Brasília acaba de lançar um livro que eu escrevi sobre os anos 70, onde intento analisar, a partir de um programa de comunicação da Universidade de Brasília, o que passava em lá própria Universidade de Brasília e no mundo acadêmico em Brasil, e através do mundo acadêmico da universidade, o que passava em meu país. A influência, por exemplo, da doutrina de segurança nacional em meu país, dentro da academia. E aí, uma das coisas das conclusões que eu cheguei analisando o hecho é que todo isto foi montado por o National War College dos Estados Unidos, de Washington, pela sua aplicação, a aplicação da doutrina de segurança nacional em Brasil, foi desenvolvida e reforçada pela contribuição francesa dos militares durante a Guerra da Argélia, que han desenvolvido as ideias de inimigo interno. E há que descobrir quais são os inimigos internos, e antes que os inimigos internos empiecem a actuar, que há que exterminá-los. É decir, dentro da universidade, os livros estavam tidos dos professores que puderam ter uma capacidade de liderazgo, antes que pudieran começar a actuar, se tinha que cortar sua cabeça. E isto foi a contribuição dos franceses, e somente agora eu me di conta que, incluso neste período, início dos anos 70, França enviou ao Brasil como adido militar o general, como se chama ele? Isto que se morreu recentemente, que confessou haver hecho a tortura. Como se chama? Bussarés. O general Bussarés estuve em Brasília e ele, antes de morrer, contou a uma investigadora brasileira sua contribuição direta aos organismos de repressão brasileira. É decir, no campo econômico como no campo político, desafortunadamente, houve uma desilusão. Em los últimos anos que eu estive na Unesco e nos anos seguintes, quando estava na Universidade das Nações Unidas, hemos tentado uma série de esforços para, de uma certa maneira, recuperar, incluso com a criação de um organismo chamado CUIB, Conselho Universitário Ibero-Americano, com sede aqui em Madrid, com o apoio das autoridades espanholas do governo socialista na época.
Y desafortunadamente esto empezó muy bien, pero de repente, antes mismo del cambio político, también se acabó. Pero es una cosa que vale la pena siempre pensar y no hay que renunciar, hay que volver a lo que se había pensado. Pero retomando lo que habíamos pensado en traer aquí a ustedes, yo preparé un documento escrito, que es un documento muy denso, con muchas informaciones, con muchas análisis, con un montón de pie de página, que quedará con la duración y con los organizadores y que estará a la disposición de ustedes. Yo no voy, por supuesto, leer el texto y teniendo en cuenta que hubo un retraso en la organización de los trabajos, voy a hacer la cosa lo más espontânea possível, mirando aqui o texto em alguns momentos, com a ajuda do texto em alguns momentos, pero tentando darles um pouco destas informações. Então, o que queria dizer-lhes é que há exatamente 20 anos houve grandes debates no mundo inteiro, promovidos por 12 organizações internacionais, sobre as questões universitárias, por o Banco Mundial de um lado e por la UNESCO do outro. O interessante quando se mira para trás com recuo é que os expertos da UNESCO, eu era diretor da divisão de educação superior da UNESCO, e os expertos do Banco Mundial, em particular um senhor marroquí que se chama Salmi, que acaba de jubilar-se, estávamos sempre em contato. Os diagnósticos eram os mesmos. Os diagnósticos, qual era a realidade naquele entonces. É decir, a massificação, que já era uma coisa muito visível, a diversificação, a necessidade de adaptar os conteúdos aos cambios da sociedade, estabelecer certo vínculo com o mundo do trabalho e outros pontos. Havia diagnóstico comum. Pero quando se chegava em las conclusões, eram absolutamente opostas. É decir, o Banco Mundial já tinha o que depois vocês agora estão examinando, o que está por detrás da renda oculta, que era oculta e hoje não está oculta, do processo de Bolonha e tudo, era uma visão absolutamente, exclusivamente economicista. Se tentava adaptar às universidades os princípios do consenso de Washington, o que implicava, no caso das universidades, a redução do monto das inversões em educação superior, o estímulo ao desenvolvimento da enseñança privada como instrumento apresentado como instrumento de equidade, a acceptação do princípio segundo o qual a educação superior teria que ser vista como objeto comercial e a regulamentação dos sistemas segundo princípios consolidados posteriormente no marco da Organização Mundial do Comércio, pero com grande contribuição da OCDE e da Comissão Europeia. Do lado da UNESCO, o documento que a UNESCO lançou em 1995, um documento de políticas sobre a educação superior, se defendia ou se considerava que a educação superior teria que ser tratada como bem público, como um direito universal, com o acesso aberto a todos, e no marco da Declaração Universal dos Direitos Humanos, considerava que qualidade e pertinência eram conceitos que iam de la mano e la mano, que não podiam existir separados. E é importante notar que, numa outra etapa posterior, há pessoas aqui que han participado da Conferência Mundial de Educação Superior de 1998. Durante os trabalhos de preparação, se havia concluído que, antes de buscar o tipo de instituição de educação superior que se quer construir, é necessário definir o modelo de sociedade que se busca alcançar, para que a educação superior possa colaborar na criação de uma sociedade mais justa. Esses organismos internacionais, em realidade, estavam seguros
y se había que definir primeramente la sociedad, y lo han hecho. Pero la sociedad era la sociedad, por ejemplo, que se veía en el proyecto de constitución de la Unión Europea inicialmente. Se hablaba de comercio, se hablaba de economía, no sé cuántas veces, 30, 40, 50 veces. De derechos humanos, não me acuerdo agora, eu tinha essas estatísticas, mas se falava 2 ou 3 vezes, é decir, um desequilíbrio absolutamente total. E, de uma certa maneira, se defendia uma tese que, quando um analisa em profundidade, se vê que era uma volta à teoria da modernização que funcionou muito nos anos 50. Nos anos 50, quando se miravam todos os esforços que se dizia de cooperação de Estados Unidos, também da Europa, mas neste momento principalmente dos Estados Unidos, com a América Latina, se defendia a teoria da modernização, é dizer que os países em desenvolvimento teriam que adotar e copiar os modelos dos países desenvolvidos. Se estimulava que se partia do princípio que o vínculo entre as culturas tinha que ser feito através da dominação das culturas mais desenvolvidas sobre as que eram consideradas primitivas ou retrasadas. O progresso solamente podia quedar efetivo através da imitação de lo que se fazia em alguns países que controlavam os processos de interação social em nível internacional. Os que defendiam a teoria divisionista criam que o vínculo entre as culturas passava necessariamente da sociedade mais desenvolvida às mais primitivas. Estas, em consequências, eram incapazes de inovar e, para superar o retraso, a única solução seria a de vincular-se a modelos já testados e considerados exitosos. Se ha visto muito isto no campo, principalmente nos campos da extensão rural, da difusão rural, e nas universidades, e nos modelos de universidade que se estimulava neste momento nos países da América Latina, de África e de Ásia, se estimulava um modelo de extensão que era o modelo da universidade, que tinha a sabedoria, que tinha o conhecimento e que vai levar a sabedoria e o conhecimento ao povo ignorante, ignaro, não sei mais que. Então, o que se ha visto é que depois dos anos 90, com o reforço da globalização financeira, os intentos de comercialização da cooperação da educação superior de outro, se ha visto que de maneira mais articuladas se estimulava os países a seguir modelos que nada tinham a ver com sua cultura. São estimulados a limitar as inversões educativas à educação de base, por vezes à educação secundária, mas de uma maneira, ou como uma maneira de preparar uma mão de obra capacitada pelas grandes empresas, em particular as multinacionais que dominam a economia destes países. E se dizia que não necessitam fazer inversões em ciência superior e investigação. Outros países já lo han hecho. O que os países de desenvolvimento têm que fazer é comprar os produtos que encontram no mercado. Isto você pode dizer é uma invenção, é uma paranoia. Não. E havia gente, funcionários da OCDE e de outras organizações, que quando se discutia isto, diziam, não, você é um paranoico, você é um radical. Mas, felizmente, no ano 2005, houve durante a Conferência Geral da Unesco, o secretário-geral da OCDE esteve na Unesco, ha hecho um discurso e falou exatamente o seguinte aos países em desenvolvimento, principalmente, ele mirava e se referia principalmente aos africanos. Não há que fazer inversões em educação superior nos países que não han resolvido o problema da educação básica e secundária. A solução se encontra em estratégias de assistência e desenvolvimento, é dizer, devem buscar a solução no estrangeiro. Os países em desenvolvimento devem tomar vantagem da educação superior de provedores estrangeiros e, neste caso, os guias de qualidade em educação transfronteiriças, produzidas por la OCDE e utilizadas também por alguns funcionários da Unesco,
hacen fácil a identificación de proveedores de alta calidad, es decir, dónde hay que comprar. Houve uma reação de alguns países, de alguns ministros que estavam presentes, era uma mesa redonda com com cerca de 120 países, os ministros de Cuba, de África do Sul, de China e eu creio que de Índia, han reaccionado de uma maneira muito forte, dizendo ao senhor secretário-general da OCDE, que é americano, que esta posição não lhes interessava, porque para o desenvolvimento de seus países a educação superior era fundamental. Pero o que se ha visto neste período todo, que pouco a pouco o modelo universitário norte-americano, se tornou o modelo dominante em todo o mundo. Em Brasil, isto foi feito desde a reforma de 98 e se ha reforçado com a lei de 1969. Pero agora, com o processo de Bolonha, é toda a Europa que se somete às concepções que vêm dos Estados Unidos. Quando uno vê, por exemplo, uma análise que foi feita por um periódico ultraliberal conservador, que é The Economist, em sua edição de 1º de dezembro de 2012, mostra que a educação superior nos Estados Unidos não é o que havia sido, que hoje o resultado do modelo americano é provocar para os estudantes sistema onde há que pagar muito caro as escolaridades, os FIIs, aumentaram 5 vezes com relação ao crescimento inflacionário desde 83, a deuda dos estudantes duplicou nos últimos 15 anos, os que concluíram o bacharelado em 2011 saíram de estabelecimentos acadêmicos com um promédio de débito de 26 mil dólares. Ou em Estados Unidos, há uma evidência de declínio da qualidade dos estudantes e dos graduados. E, además de isto, se habla das universidades americanas, se pensa em Harvard, Cambridge, Stanford, mas isto não é o promédio das universidades americanas. O promédio hoje é considerado mediocre. E o importante a se ver, o que se ha visto nas últimas décadas, é que para imponer um pensamento único, para imponer, eu estou perdido com isso aqui, vou errar, porque senão acabo nem seguindo, nem acompanhando o que está em meu guia. Para imponer o pensamento único e a retomada da teoria da modernização dos anos 50 e 60, há vários processos que se desenvolvem atualmente em nível internacional. Aparentemente, esses processos são independentes. Em realidade, estão absolutamente interconectados e visam a criar uma espécie de regulação dos sistemas de educação superior em nível mundial. São métodos sofisticados. Se miramos alguns deles rapidamente. Isto todo começou ou foi reforçado desde 1983, quando se ha criado na Europa a ERT, European Round Table, a mesa redonda europeia, que reúne um grupo selecionado de grandes industriais europeus que han hecho uma análise e que han considerado que a educação e o desenvolvimento de novas tecnologias podia criar um mercado muito importante e que havia que apoderar-se disto. E a partir daí se ha estabelecido uma estratégia, eu diria, escondida inicialmente, para penetrar nos organismos internacionais, para influenciar nos governos, influenciar incluso nas associações universitárias. Quando uno vê a ação da Associação de Universidades Europeias nos últimos 20 anos, todo o espírito, toda a orientação vai no sentido, no mesmo sentido que isto da European Round Table. Penetração incluso em organismos como a própria Unesco. Quando organizamos a Conferência Mundial, quando se ligou, começamos por as regiões, todo marchou muito bem. Quando se ligou na Europa, as coisas se complicaram.
o discurso de abertura da Conferência Europeia, os funcionários que estavam encarregados han invitado ao presidente de Petrofina, que era um dos líderes da European Round Table, que depois, não sei se sigue, foi nombrado presidente do comitê de direção da Universidade de Louvain, em Bélgica. E o problema de tudo isto é que, no momento em que se define o comércio como critério para a definição de políticas, a definição de políticas não serão feitas a nível nacional, elas serão feitas no estrangeiro. Elas não serão definidas soberanamente por as sociedades, através de governos elegidos democraticamente, mas sim por o jogo do comércio, restringindo cada vez mais a autonomia ou a independência desse país, que muitas vezes já é estéril. E quais são estes sistemas? Eu menciono rapidamente, eu vou ver aqui. Estes processos são 4 ou 5. O primeiro é o processo de Bolonha. Eu não vou ensinar o processo de Bolonha a vocês, porque isto é de vocês lo estão vivendo. Pero antes do processo de Bolonha, por supuesto, há o Acordo General de Comércio de Serviços, que foi uma criação estabelecida, hecha, dentro da Organização Mundial do Comércio, que começou a funcionar. O Acordo General de Comércio, que foi adotado em 94, que começou a funcionar em 95. Em 98 passou uma coisa muito interessante, seguramente muitos daqui de vocês han acompanhado isto. Por um documento que naquele então era secreto, os funcionários da Organização Mundial do Comércio han definido quais eram os serviços que teriam que ser considerados como mercancia. Han hecho uma lista, utilizando agora o procedimento de Bolonha, han hecho uma lista de 11 plus 1, é decir, 11, e quando você vê a lista destes serviços, praticamente, fora das coisas militares, são todas as atividades de governo. A lista abarcava os serviços administrativos às empresas, incluindo serviços profissionais e de computação, as comunicações, construção e engenharias que não seriam relacionados, distribuição, educação, meio ambiente, finanças, incluindo seguros e bancos, saúde e serviços sociais, serviços recreacionais, culturais e desportivos e serviços de transporte. Estes hacían 11 tipos de serviços. Os funcionários da OMC se han dicho, mira, se de repente a evolução da economia e da sociedade cria novo tipo de serviço, temos que estar listos para isto. Então, 11 plus 1, um posto número 12, outros serviços não incluídos nesta lista. Foi genial. E lo han adaptado e lo han intentado desde praticamente hoje. E isto foi aprovado dentro da Organização Mundial do Comércio e passou uma coisa muito interessante, porque em 98, 135 ministros, representantes de mais de 180 países, em la Unesco, han aprovado a Declaração Mundial sobre Educação Superior. Veio companheiros aqui que participaram desta conferência, onde se dizia que a educação superior é um bem público, tinha que ser tratada como um serviço público, e ao mesmo tempo os ministros de Finanças, de Comércio, o que seja, e a Organização Mundial do Comércio aprovavam estes documentos que diziam que a educação superior, a ensinança à distância, eram serviços comerciais. Isto foi o primeiro. Hoje, a Organização Mundial do Comércio está debilitada, se há um esforço para retomá-la, é um novo diretor-geral, é um brasileiro, um diplomático muito competente, e eu espero que ele não tenha êxito em seu trabalho. Mas o segundo processo, que eu digo, que é visto como independente, mas não é independente, na renda obscura, na renda oscura, busca o mesmo processo, é o processo, é o chamado processo de Bolonha. O processo de Bolonha, os objetivos vocês não conhecem, adotar um sistema. É verdade que eu participava, quando se começou essa discussão, eu estava todavia na Unesco como diretor
divisão de educação superior, eu vi isto como muito positivo. Eu me acordo de reportagem feito por um periódico Le Monde em 1992. Eu pensava que eu tinha aqui, mas eu não o tenho. Mas em 92, Le Monde ha feito reportagem analítico. Naquele tempo, Le Monde fazia todavia reportagens analíticos com muita seriedade. Então, naquele momento, dizia que a educação superior na Europa, como funcionava, não podia funcionar para a Europa. Querer construir a Europa com base nos sistemas nacionais e individuais de educação superior era impossível porque eram totalmente distintos, buscavam objetivos absolutamente diferentes, não havia possibilidade de comunicação. Então, criaram um sistema que permitira o diálogo, que permitira a mobilidade entre os estudantes do programa Erasmus, de visitar, de fazer cursos, receber os créditos, facilitar a mobilidade. Tudo isso estava muito bem, mas o que era fundamental, e que muita gente não ha hecho atenção, é que se falava de uma maneira um pouco vaga de promover a dimensão europeia na educação superior e estimular a cooperação europeia no domínio da garantia da qualidade. Bueno, eu me acordo quando isso apareceu, incluso nós outros na Unesco, dissemos, perfeito, tinha que ter a dimensão europeia, como na América Latina, a dimensão da América Latina, em África, a cultura latino-americana, africana, asiática, o que seja. Mas não era isso, quando se falava de dimensão europeia, era a dimensão europeia para a empregabilidade, era a dimensão europeia para formar a gente para o mercado atual de las grandes indústrias, de la gente que estava na European Round Table, que estava por detrás de isto, com o pensamento. E a dimensão europeia não era a Europa dos cidadãos, era a Europa das empresas. A cooperação, e se dizia isto vai facilitar projetos de cooperação com o mundo inteiro. A cooperação tampouco era o que podemos interpretar cooperação, os que pensam que cooperação é uma coisa que tem que ir doble sentido, que vai neste sentido, que voa neste sentido. Uno sempre tem que aprender, uno sempre tem alguma coisa para aprender do outro com quem coopera. A cooperação, em lugar de isto, a cooperação solidária, que incluso em alguns países se encontrava, incluso em França, Canadá, que era um modelo. Nós outros na Unesco hemos feito muitas coisas com o Canadá. A finais dos anos 80, a princípio dos anos 90, utilizamos vários documentos de Canadá. Eu me acordo de um documento sobre cooperação apresentado por uma ministra de cooperação canadiense que eu considerava que era melhor que os documentos que nós outros preparávamos na Unesco. Hoje não busquem esse tipo de coisa em Canadá, por favor, ou pelo menos não busquem em documentos oficiais, em documentos do governo de Canadá. A cooperação solidária, objetivo anunciado no passado pelos países europeus, se transforma em competição feroz para a venda de produtos educativos, principalmente através da internet. Essa realidade provoca uma tensão permanente entre as duas concepções de educação que eu mencionei arriba. Educação como mercancia, educação como direito humano. E eu dou um exemplo de uma coisa que está passando agora. A presidente do Brasil, que me afeta de cerca, porque é meu país, a presidente do Brasil decidiu de lançar um programa Ciências Sem Fronteiras, de enviar, bom, eu tenho uma memória muito débil para números, enviar não sei quantos mil estudantes brasileiros para, era uma espécie de programa Erasmus brasileiro. E são becas muito boas. E há uma disputa, vocês não podem imaginar o número de visitas oficiais que o Brasil está recebendo atualmente. No ano passado, o primeiro-ministro de Inglaterra com não sei quantos vice-chancellors. Recentemente, um presidente europeu que foi visitar o Papa na semana passada, foi ao Brasil também.
acompanhado de vários presidentes de universidades francesas. O ministro, como se chama? Rajoy, também estuvo em Brasil. Todos estão para proponer projetos de cooperação. Mira, eu fui vice-reitor de uma universidade importante em Brasil, eu fui diretor de educação superior da Unesco durante quase 20 anos. Jamais he visto tanto interesse, tanta solidariedade. Em realidade, o que se está indo é buscar, pensando que o Brasil, a hora que vão ver como está a crise no Brasil, vão talvez pensar 2 vezes, pero jamais houve tanta proposta de cooperação como neste momento. E este aspecto de cooperação através do processo de Bolonha, como se passa? As universidades europeias, a Associação de Universidades Europeias, os governos europeus começaram a dizer aos latino-americanos, aos africanos, aos asiáticos: vamos cooperar com vocês, vamos ajudar vocês, porque vocês têm que se adaptar ao sistema do processo de Bolonha. É dizer, 3 mais 2 mais 4. Pero mira, gente, eu não sei se vocês aqui todos sabem. Este é o modelo norte-americano, que já é nos Estados Unidos há quanto tempo. Em segundo lugar, na América Latina, isto funciona em muitas universidades, em muitos países, desde os anos 50. Se vocês analisam a Universidade de Concepción em Chile, a Universidade de Los Andes em Colômbia, a Universidade de Costa Rica, a Universidade de Brasília, que é a minha universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais, em Brasil, desde os anos 50 ou 60, han adoptado este sistema. É o sistema que foi generalizado em Brasil por a reforma universitária de 98 e que eu participei da sua implementação. Do ponto de vista prático, há coisas que os que estão contra, me desculpem, eu considero muito boas. Os sistemas de crédito podem, bem aplicados, ser muito positivos. Os sistemas de não duplicação de recursos, bibliotecas centrais que atendam a toda a gente, uma série de princípios que são princípios pragmáticos que os americanos han desenvolvido, eu considero que são muito úteis. Mas há que saber o que se põe dentro da formação. Qual é a formação? Em Brasil houve uma coisa que foi muito interessante. No momento em que se começou a lei foi aprovada, o ministro brasileiro, na ditadura militar, ha nombrado uma comissão para ver as emendas. Não sei como se diz em espanhol emenda. Emenda é o resumo, são os programas de cada disciplina. E se ha nombrado uma comissão de 12 membros, de 3 brasileiros. E os outros 9 eram o quê? Norte-americanos. Então, mira, é dizer, é o fundamental aonde ligar, para onde ir com todas estas reformas. Bom, isso não quer dizer que os acadêmicos brasileiros han acompanhado tudo isto. E no livro que eu escrevi sobre os anos 70, eu mostro o que foi feito, inclusive dentro da Universidade de Brasília, junto ao poder militar, o que foi feito de positivo para recuperar a liberdade e a democracia em Brasil. Pero, e neste sentido, eu considero o processo de Bolonha perverso e uma muito mala coisa, se vocês querem saber, no sentido de cooperação. O outro processo, eu paro por aqui porque não vou dizer, elemento importante, sim, este é fundamental de dizer, aunque eu não vá muito em detalhe, mas elemento importante, fundamental, e neste, assim como em Brasil, das emendas, é o problema das competências. Porque as competências, que são as competências? É justamente para definir o conteúdo, para definir que os cursos sejam feitos para garantizar a empregabilidade de acordo com os interesses das grandes empresas. Uno pode dizer, este é paranoico, este é muito esquemático. Não, não estou sendo muito esquemático. Há alguns autores, por exemplo, aqui na Espanha, Félix Ángulo, da Universidade de Cádiz, se pode encontrar na internet 2 ou 3 trabalhos que ele que analisa com muita... Eu não estou de acordo com 100% do que ele disse, mas sobre o ponto específico das competências, sua análise é muito séria. Houve
professor brasileiro, marxista, que hoje eu creio é secretário de Ciência e Tecnologia no estado de Pará, esse nome me escapa, que passou um período eu menciono aqui no documento, que passou um período em Espanha, analisando o processo de Bolonha e analisou justamente este problema também das competências. Bueno, outro, eu hablé do processo eu hablé da Organização Mundial do Comércio, hablé da Organização Mundial do Comércio, hablé do processo de Bolonha, vamos muito rapidamente, outra coisa que circula, que seguramente muitos de vocês conhecem, que é o objetivo de criar um sistema internacional de acreditação. E os funcionários da OCDE han preparado um guia, han querido, os países da OCDE lo han aprovado, han tentado aprovar dentro da Unesco, Índia e Brasil não han reaccionado, outros países han reaccionado, não se ha aprovado como documento da Unesco, pero quedou dentro da Unesco no limbo e se ha permitido aos funcionários fazer experiências. E lo han hecho com muita gana, e o documento hoje é apresentado como documento da OCDE e da Unesco. E é um documento que é muito interessante, porque durante os debates houve muitas críticas, eu pessoalmente e outros expertos hemos criticado muito o que estava por detrás, e os autores han hecho um texto que politicamente é correto. Ali se habla que há que respeitar as culturas, a qualidade, isto faz parte da qualidade e o respeito das culturas, das necessidades de cada país, dos sistemas. Pero, em realidade, o ponto mais importante são as boas práticas. Há que ver as boas práticas. Onde estão as boas práticas? As boas práticas são as boas práticas da Convenção de Lisboa, que é uma convenção hecha em Lisboa, no ano 97, que ha tenido patrocínio da Unesco e do Conselho da Europa. Por aqui eu posso dizer, a senhora deputada está aqui, quem ha manejado o conteúdo e tudo foi a gente do Conselho da Europa, que tinha por detrás a European Round Table. Nada foi acidental, todo estava organizado. E quando se vê as boas práticas em geral são as boas práticas de certos países europeus e particularmente de países anglo-sajones. E aí é o que um diplomático na reunião do Conselho Executivo da Unesco dizia: vocês querem ser um processo, como se chama, 2009, de caridade nas indústrias, vocês querem ser isto nas universidades, com princípios que não são próprios da vida acadêmica, mas que são próprios, específicos de interesse das grandes empresas. Este é o terceiro, é o quarto sistema, este é menos conhecido, incluso do mundo acadêmico também, é a questão de reconhecimento e convalidação de diplomas. Este foi um problema que a Unesco trabalhou desde sua criação. Começou por as regiões, estabelecendo justamente que é a partir da região que se pode estabelecer um sistema de cooperação que poderiam depois permitir ligar a um sistema internacional. Mas quando chegou, se han hecho nas convenções regionais, quando chegou o momento de fazer uma convenção internacional, alguns países, e são os mesmos, generalmente os países, porque uma coisa é Burkina Faso reconhecer o diploma de Salamanca, reconhecer o diploma da Politécnica de Madrid, de Oxford, de Cambridge, de Louvain, de La Sapiência. Outra coisa é Oxford reconhecer o diploma de Burkina Faso. Aí não temos uma santa paciência, isto é inimaginável. Não havia nenhuma possibilidade de uma convenção mundial. Então, nós outros, eu estava ali, já repito, diretor do programa, na época, hemos logrado convencer os países, por lo menos, de aprovar uma recomendação que pudiera estabelecer os princípios ideais
que um dia, quando a Convenção Mundial for possível, se haria com base nestes princípios. E nesta recomendação, que data de 1993, a educação em todos os níveis é considerada um direito humano, o conhecimento é universal, e o acesso deve ser garantizado a cada indivíduo. A diversidade cultural deve ser respeitada. Os modelos únicos têm que ser rechaçados. Se dá ênfase à importância da contribuição ao desenvolvimento sustentável. A cooperação tem que ser entre iguais. Se considera necessária a evolução, e assim vai. Este documento, depois que um espanhol, não sei se diz espanhol catalã, ou catalã, Federico Mayor, derrou a Unesco em 99, isto se ha abandonado, esta recomendação se ha retirado. E, incluso, funcionários da Unesco la han reemplazado por el guia de acreditação hecho por la OCDE. Isto é escandaloso, porque nenhum país, desculpem, senhora deputada, nenhum deputado, nem no Parlamento Europeu, nem nas assembleias, que ha decidido de mencionar isto, é alguma coisa que não é normal. E os funcionários da Unesco, estes, muito espertos em português, não experto em português, assim, muito, como se diz, como se pode dizer em espanhol? Muito esperto. Bueno, estes han dito ao Conselho Executivo que esta recomendação teria que se poner no placar, poner no armário, porque, não é placar, no armário, porque decidiam por duas razões. Uma, porque já há uma... já passei da hora, sim. Bueno, uma porque havia um instrumento mais atual, que era a Convenção de Lisboa, que é uma convenção regional para uma região. E como se quer, uma organização internacional viene decir, os funcionários internacionais vienen decir, isso tem que aplicar-se ao mundo inteiro, sem discussão, sem debates. Em segundo lugar, porque os Estados-membros jamais han apresentado um informe. Mira, isto, trop, como diz em francês, isto é demasiado. Porque jamais o secretariado ha solicitado aos países um informe sobre isto, como se hace tradicionalmente. Então, é uma trampa. Isto também se ha denunciado, a recomendação existe sempre. A última coisa, o último processo, deste conjunto de processos, são os rankings acadêmicos, que também tampouco são inocentes, que visam aos mesmos objetivos. Vocês veem que se negligencia completamente as ciências humanas e sociais, com exceção da economia. Que economia? E nos critérios se considera a qualidade da ensinança sem pertinência. Recência aos laureados Nobel e Fields em ciências. Se dá prioridade às ciências exatas, ao número de publicações, pelo número de publicações em revistas anglo-sajónicas. Bueno, podríamos seguir falando, a hora que nos mostra, não vou fazer, podíamos seguir falando da experiência do Brasil e no texto vocês vão encontrar o que passa em Brasil neste momento com a comercialização, em que no ano de 99, um ministro de um governo social-demócrata ha hecho o presidente Fernando Henrique Cardoso firmar um decreto que cambiava a lei, um absurdo, um decreto que cambia uma lei, transformando ou acceptando as instituições de educação superior como instituições comerciais sem nenhum objetivo público ou social. E o resultado deste é que hoje 90% das instituições de educação superior do Brasil são comerciais, as instituições comunitárias, que eram uma experiência brasileira, de instituições particulares, pero com objetivo público, estão sendo assassinadas, já estão terminando, e este é o resultado. Mira, gente, isto todo nos leva, e vocês me permitem, uma pessoa que ha visto todo isto com antelação, que ha feito um discurso que eu conservo a todo de mirarem na internet, vão na internet e mirem um discurso feito na Universidade de Guadalajara em dezembro do ano
72, onde o autor do discurso dizia: "Ai, jóvenes viejos e viejos jóvenes", conhecem? E João Meu Bico dizia, eu queria dizer isto, eu não sou o autor da parte. João Meu Bico entre os viejos jóvenes, ele tinha 63 anos, não era tão viejo assim. E terminava dizendo que em nossos países, falava da América Latina, esta visão comercial, comercializando a educação, teria que ser eliminada e que o que se requer é um profissional comprometido com o campo social. Eu aconselho a todos de ir à internet, de ir a YouTube, poner Salvador Allende, Guadalajara, dezembro de 92, e vão ver um discurso absolutamente emocionante. Graças.